Fala, empreendedores! Estamos iniciando aqui mais um episódio do nosso Hub Pix. Vocês já me conhecem, eu sou o Michel Alan, head de parcerias aqui da UV e criador de conteúdos. Hoje eu estou tendo a grande honra de estar aqui ao meu lado o nosso CEO, que é o Rafael Turk. Rafa, obrigado pela honra. Uma honra, cara. Tô ansioso. Esse episódio vai ser demais, cara. Quero saber muito sobre cripto, cara. Show demais. Pessoal, e juntos com a gente vai estar batendo um papo sensacional aqui, o CEO da JE Tecnologia Cripto BR. Pessoal, antes de mais nada, eu quero convidar vocês a estar se inscrevendo no nosso canal e alertando aí o seu sininho para você receber conteúdos de qualidade extraordinário como esse. Bom, para quem não sabe, ele que possui a maior revenda de carteiras do mundo e é a única revenda oficial da Ledger no Brasil, com mais de 300 mil clientes, presente em mais de 32 países e com mais de 1 milhão faturados somente nesses últimos 20 e poucos dias aqui do mês de novembro, 18 dias aqui do mês de novembro na plataforma da UV. Ele que é o Jefferson Rondolph. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Rafa. Fico muito feliz pelo convite. Show demais. Bom, quero que o Rafa comece aí, tocando terror. Jefferson, fala pra gente, cara, o que é um Ledger, vai? Por que serve isso, cara? Eu acho que é mais fácil assim, a gente pegar um mercado mais amplo. O que é uma carteira física? Legal. Porque a Ledger é uma marca, mas hoje no mercado você tem diversas marcas de produtos de carteiras físicas. Nada mais é do que... É um pouco estranho a gente falar de criptomoedas, que é um produto digital, mas para que você guarde em segurança, você precisa de um produto físico. E esse produto físico ele está desconectado da internet, né? Então assim, Ledger, Trezor, Sequex, que são marcas que nós vendemos na CryptoBR, são carteiras físicas para que você consiga guardar Bitcoin e outras criptomoedas de forma totalmente desconectada da internet. E segura. Essa é a ideia. A ideia dessas carteiras físicas, eu poder ter os meus ativos digitais de forma segura, é isso? Essa é a ideia? Esse é o objetivo, porque quando você, por exemplo, você deixa na corretora, você deixa em uma carteira para celular, esses dispositivos estão conectados à internet. Ou seja, um hacker consegue mesmo, entrar nesses dispositivos e te roubar. Mas quando a gente fala de carteiras físicas de criptomoedas, ninguém consegue entrar de forma online nesse dispositivo, porque ele está desconectado da internet. E quando eu for usar a minha carteira, digamos que eu consegui uma carteira com a CryptoBR, comprei algumas, aí você vai me ajudar, que eu quero comprar uma para mim, você vai me ajudar ao longo do podcast a comprar uma aí. Comprei. Mas aí, como é que eu uso ela? Como é que começa a minha jornada? Para quem está começando agora, é o meu caso, como é que eu começo uma jornada no mundo de cripto? Olha, a gente sempre fala que o ideal é você começar nesse mercado já de forma segura. Antigamente, quando a gente começou lá em 2017, onde tudo ainda era mato, a gente sempre falava para o usuário, olha, compra uma carteira quando você tiver 3 mil, 5 mil, 10 mil. Esse era o entendimento na época. A questão é que é o seguinte, hoje, se você tivesse comprado, por exemplo, 3 mil reais em Bitcoin em 2017, hoje você provavelmente teria 100 mil reais ou mais. Valoriza muito, né? Exatamente. Então assim, a gente sempre fala, olha, por que 3 mil, por que 5, por que 10? Porque se você perdesse naquela época, tudo bem, sabe? Você seguraria, não era o fim do mundo. Só que se a gente pensar no longo prazo, imagina esses 3 mil que hoje está valendo 100 mil. 100 mil reais, imagina perder 100 mil reais. Entendeu? Né? Então assim, a dor é muito grande. Por isso que hoje a gente fala, está começando nesse mercado? Estude e compre imediatamente uma carteira física e comece de forma segura. Ou seja, começar certo é fundamental. É fundamental. Não é tão fácil, né? Esse mercado de cripto, ele sempre foi voltado para quem já é da área de tecnologia. Hoje a gente tem novos entrantes de áreas diversas. A gente está indo muito para o mainstream, né? Mas ao longo do tempo, o UX das carteiras, eles estão ficando mais fáceis de serem usadas. Os nossos produtos já foram traduzidos para o português. Quem fez essa tradução fomos nós. Tudo para trazer uma acessibilidade para o público brasileiro. Show demais. Cara, queria o seguinte, você bem disse aí já que a cripto nasceu em 2017 aqui no Brasil, isso. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como é que você entrou nessa trajetória aí de criptomoedas. Mas antes que você me responda, eu quero dar um brinde aqui da UV para você.
Então, Obrigado. Um mimo nosso aí pra você. Pra que Posso você abrir? possa desfrutar. Claro, deve abrir e Vamos deve lá. usufruir desses brindes aí. Com certeza, E aí eu que queria que você me legal. contasse um pouquinho da sua trajetória. Como que você começou, tendo em vista que você já disse aqui pra gente que a criptomoeda chegou no Brasil aí em 2017. Que legal. Mas conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Eu tô nesse mercado há muito mais tempo do que 2017. Show. Só que até 2017 eu era um investidor. De forma anônima, como a grande maioria das pessoas. Comecei lá em 2011, comprando, com a ideia de, olha, preciso descobrir como ter mais dinheiro, como poder viajar, ter uma aposentadoria melhor. E eu acabei indo para o lado das criptomoedas e saindo do mercado tradicional. Só que, ao longo do tempo, muitas coisas aconteceram. Por exemplo, antigamente não existiam carteiras físicas de criptomoedas. Show. E as carteiras, elas só passaram a existir em 2014. Em 2013, a gente, que é o mesmo pensamento que a maioria dos usuários tem hoje, eu deixava em corretora. Onde? Na maior corretora do mundo. Você vai imaginar, você nunca vai acontecer nada. Porque a maior, exato, até acontecer. E infelizmente, até hoje o pensamento é o mesmo. E tive uma perda bem significativa, que não era muito grande na época, mas de novo, 11 anos depois, chegando hoje, a perda foi muito grande, entendeu? Sim. E aí foi que eu passei a tomar mais cuidado, recomecei nesse mercado, e quando eu saí do Brasil para morar nos Estados Unidos em 2017, antes de ir, eu dei uma entrevista eu estava com a ideia já de talvez ter um negócio no mercado cripto, dei uma entrevista para o Olhar Digital, do canal Sony, eu não sei se ainda existe, e passei a ser um pouco mais conhecido nesse mercado cripto. Show. Chegando lá nos Estados Unidos, eu olhei um pouco do mercado brasileiro, quem vendia carteira, não tinha uma forma profissional de atender o mercado, e eu falei, poxa, eu trabalhava para uma empresa, a gente prestava atendimento, já sabia como atender o público, eu falei, vou entrar nesse negócio, sem nenhuma experiência. E deu certo. E foi nisso que nós começamos em junho de 2000. Clássico, né, cara? Você foi empreendendo e foi dando certo. Foi sorte. Exatamente sorte. Não acho que foi sorte, não. Empreender é trabalho, cara. Não, sem dúvida, mas foi muita sorte no início. Deixa eu entender, você começou vendendo hard wallet, as carteiras para cripto, primeiro para você. Você começou com você. Sim. Você estava ajudando você e agora você ajuda outros investidores. Sim, é isso? A minha primeira carteira que eu comprei foi em 2016. Foi uma Ledger Nano S, que ela já foi descontinuada. Mas foi a minha primeira carteira e gostei bastante dela. E foi o meu primeiro produto a ser vendido, né? Os produtos da Ledger. Você vendia a Ledger na época, que para quem não está nos ouvindo, Ledger é do inglês, né? Accounting, né? O livro, né? Livro. Que é uma das marcas do mercado, mas hoje você vende a Ledger. Que mais você está vendendo? Eu vendo a Ledger, Trezor e CQX. Legal. Aqui no Brasil, então, se eu quiser comprar uma dessas 3 carteiras digitais, hard wallets, eu consigo via CryptoBR. Isso mesmo, exatamente. Entrega no mesmo dia, entrega rápido? Sim, a gente, não nesse momento, a gente entrega assim no mesmo dia, né? A gente está numa transição logística, mas para mais de 50 bairros em São Paulo, Osasco e São Caetano do Sul, a entrega geralmente é no mesmo dia, para quando, por exemplo, em alguns CEPs, você comprar às 4h30 da tarde, o motoboy vai lá e entrega para você no mesmo dia. Se eu quiser começar com cripto de forma segura, começo na CryptoBR, escolho minha carteira, no tempo da entrega da logística, tá comigo em casa e eu tô seguro. A gente brinca, Rafael, que a entrega da carteira é mais rápida do que o saque da corretora. Mas isso é bom, porque ela é a parte segura, correto? Sim. E é necessário você mostrar segurança para o seu cliente. Sabe? Então você precisa tomar muito cuidado com a integridade, com o seu nome, que é o que eu sempre prezei, porque você está entregando para o seu cliente a mais alta tecnologia em segurança. Imagina, lá estão milhões e milhões e talvez bilhões para a aposentadoria das pessoas. Muito dinheiro envolvido, né? Isso, então eu tenho que mostrar para o meu cliente que eu sou uma pessoa íntegra, a minha empresa é uma empresa íntegra e que não possa haver falhas no processo. Deixa eu fazer assim, me ajuda aqui a comprar, cara. Então eu quero começar agora no mundo, eu quero comprar uma para mim. E eu tenho um caso particular, eu quero comprar uma carteira que não é para Rafael, é para os meus filhos, tá? Eu quero deixar para eles aí.
Se eu ponho uma senha nela, eu consigo deixar uma senha pro meu sítio, como é que eu faço, como é que eu começo e como é que eu deixo para a posteridade, para minha família? Como é que eu faço de forma segura? Isso não é difícil, isso é muito fácil. Quando você liga um dispositivo, uma carteira física, você vai receber logo no início uma sequência de palavras, que vai de 12 a 24 palavras. Essas palavras estarão sempre em inglês. O que é melhor? Que você, obviamente, não tire foto, que você não guarde num bloco de notas, em nenhum meio online. Por quê? Porque lá essas palavras são a chave do cofre, entendeu? Então o que você deve fazer? Ou anotar num pedaço de papel, ou anotar numa placa de aço, que a gente vende também. Eu vi, tem uma placa de aço, quero saber mais da placa de aço. Pois é, então tem essas opções. Então tem uma dicotomia, né? A grande segurança do mundo digital é física. Essa é a sacada? Essa é a sacada, sabe? Então assim, por exemplo, você pode guardar numa placa de aço e receber lá uma sequência de 24 palavras. Você pode, por exemplo, anotar 12 numa placa, 12 numa outra. E o que são essas palavras? São fáceis? É tipo queijo, bicicleta, tudo, alface, tudo em inglês, mas é exatamente isso. Ela vem de um dicionário criado previamente, que se chama BIP 39, que é composto por 2.048 palavras. E, de forma randômica, as carteiras físicas geram essas palavras e pode hoje colocar o melhor computador do mundo, pode ter certeza, ele não vai conseguir nunca encontrar essas palavras. Fora que não tá na internet, né? Exatamente. Não, mas mesmo assim, essas palavras servem para você recuperar, porque a gente está falando de um dispositivo eletrônico. E a gente sabe que um eletrônico vai falhar a qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Então, assim, não importa o modelo da carteira, a marca da carteira, a fabricante da carteira. Se você tem aquelas palavras guardadas em segurança, você compra outra carteira e restaura tudo que você tinha. Eu consigo. Se ela queimar, essa é a minha próxima pergunta. Exato. Queimou. Digamos que deu aí aí eu tenho minha placa de aço guardada lá. Eu consigo comprar outro hardware. Sim. Desse outro hardware, transferir isso. Então é seguro demais. Sim, seguro demais. E o pessoal às vezes se assusta. Nossa, mas são só 12 palavras? São só 24? Só que, por exemplo, hoje o computador mais rápido do mundo, para 12 palavras, levaria cerca de 6.000 anos para encontrar uma carteira com pelo menos um Bitcoin, entendeu? Então, assim, é muito difícil, não tem sistema hoje no mundo que consiga quebrar essa sequência. Porque não é só as 12 ou 24, é a sequência ainda, de 1 a 12, de 1 a 24. É uma progressão exponencial, você tem que levar ao quadrado, cada nova palavra... Exato. Então, eu consigo deixar, se eu quiser investir, legal, eu peguei minha carteira, comprei lá na CryptoBR, recebi antes da corretora... E aí ela vai gerar uma chave para mim. Como é que funciona essa questão de chave? Tem uma tela lá? Sim, então, hoje, depois de um tempo, o mercado se descobriu que você não deve confiar nas informações que aparecem na tela do seu celular ou na tela do seu computador, porque você pode ter um keylogger, você pode ter algum vírus, ali, que está lendo aquela informação. Então, hoje, as principais marcas do mundo, esses produtos têm tela. Por quê? Porque a informação segura aparecerá no visor da minha produto. Carteira digital, do meu hard wallet. Porque aquilo que está sendo mostrado está desconectado da internet. Fisicamente, não é? Isso mesmo. Então, assim, todas essas palavras aparecerão no visor do dispositivo, que está desconectado. Você tem uma para mostrar para a gente? Pega uma aí, vamos ver algumas. Esse é um dos nossos carros-chefes. Conseguimos ver aí como é que a gente está na... Esse é um dos nossos carros-chefes, que é o modelo Trezor Safe 5, que foi lançado esse ano. Tem aqui no Brasil? Tem aqui no Brasil, a pronta entrega. Legal. E todas as informações aparecem aqui, como o endereço de recebimento. Você tem um aplicativo, tanto para celular quanto para computador. E quando você gerar, por exemplo, a chave para receber, é como se fosse um Pix mesmo. E quando você gerar essa chave... Verdade, que tem uma similaridade. Tem uma similaridade. O cripto... eu tenho uma frase que eu gosto muito, é difícil competir contra boas ideias, né? Tanto o Pix quanto o cripto, ele tem esse conceito de endereço. Isso mesmo. Que você gera no Pix você tem CPF, e-mail, chave celular aleatória. E chave aleatória. No cripto você tem o quê? Você tem o quê? Uma chave aleatória? É isso? Uma chave aleatória? É uma chave aleatória, é isso mesmo. Uau. Mas, por exemplo, igual no Pix, onde você tem, por exemplo, o seu e-mail e qualquer transação e quantas vezes você receber, você vai receber,
Na criptomoeda também. Ela vai gerar um endereço de Bitcoin e você pode receber a vida inteira nesse endereço. Óbvio que não é seguro, porque a gente está falando de blockchain e a blockchain é pública. Todo mundo acha que o Bitcoin é privado, é anônimo, mas não. Imagina você recebendo a vida inteira no mesmo endereço e você entra na blockchain, você acaba sabendo de certa forma o saldo que tem na sua carteira, entendeu? Entendi. Por isso que o ideal é que a cada transação recebida você gere novos endereços. Mas isso gera um custo para mim se eu gerar um endereço? Não, de forma alguma. E a geração é infinita. Por isso que é sempre o indicado de você nunca utilizar o mesmo endereço. Diferente do Pix, que é mais seguro. Que ele serve propósitos diferentes. Sim, exatamente. Porque se você tem uma chave Pix, você não consegue saber o saldo ou o que transacionou por ela. Eu entendi. Na Trezor, que essa que você tem na mão é uma Trezor, isso, correto? É uma Trezor. Eu consigo ter vários endereços. Infinitos. Não é vários, é infinito. É um pouquinho maior. Infinito é um pouquinho maior. E aí, para cada endereço, eu consigo receber bitcoins ou outros ativos digitais em cada um desses endereços. Isso mesmo. E aí, eles estão todos seguros nessa carteira digital. É um pouco mais complicado, porque quando a gente fala de carteira claro, para o usuário leigo, é mais fácil você não entrar na parte técnica e falar, não, os seus bitcoins estão aqui dentro. Mas não. Não tá, né? Nunca estiveram aqui dentro. Correto. Os bitcoins estão lá na blockchain. Eles estão na nuvem. Isso mesmo. Mas então o que tem aí dentro? A chave que abre o cofre. Entendi. É exatamente o que nós temos aqui, a chave que abre o cofre. Ela diz para a blockchain que eu sou o dono daquelas criptomoedas, ela abre e me permite sacar. Entendi. Então a gente consegue, num hardware como esse, do tamanho de palma da mão, consegue ter infinitos endereços. Infinitas bitcoins. Infinitas bitcoins e infinitas chaves. Exatamente. E tudo você controla daí de uma forma segura. E a segurança tá que você não está na internet. Exatamente. O pessoal pergunta também, fala, nossa, mas calma aí. Mas para usar eu preciso de um aplicativo para computador ou um aplicativo para celular. Eles não estão conectados na internet? Sim. Os aplicativos, eles fazem a ponte entre a carteira e a blockchain. Tudo é processado aqui dentro e ele manda um sinal para o aplicativo falando, ele é o dono daquelas chaves. Abra o cofre e faça o saque. Também, para ter a praticidade disso tudo. Isso mesmo. Vou fazer perguntas polêmicas. Como é que as corretoras elas lidam com esses hardwares, as carteiras? Elas ficam felizes, tristes? Olha, é um pouco... Eu acho que elas não polêmico, gostam eu quero muito. Polêmico. Eu acho que elas não gostam muito, porque imagina só, você está tirando da posse dela as criptomoedas e passando a sua posse, que é o correto. Criptomoedas não devem estar sob a posse de terceiros. Criptomoedas são suas, devem ficar na sua posse e nunca mais sair delas, a não ser que você sua queira... posse, é a titularidade, correto? Sim. Quando você fala disso, você está falando até de titular. Não é que ela está num banco, não é nem no banco o dinheiro está lá, mas você é o titular dele. Exato. Né? A gente aqui como aspirante a essa instituição financeira, o dinheiro é dos outros, mas o titular é o Jefferson, é o Michel. No caso é que você está me dizendo o seguinte, você numa wallet de uma corretora, você nem é o titular daquela... Não, você não é o titular. Você tem... você vê na sua tela que aquelas criptos são suas, só que você não tem a posse dela, você não tem as suas palavras de backup. Entendi. E esse é o maior problema, e é só ver o que já aconteceu desde os primórdios. Corretoras fechando, corretoras sendo hackeadas, donos fingindo que morreram para desaparecer com o saldo dos clientes. Tem muita história, né? Sim. Essas histórias, elas não atrapalham o mundo cripto, cara? Porque essa é a parte ruim do ser humano, né? E eu acho que esse que é o que vocês estão resolvendo aí, com produtos de altíssima segurança. Infelizmente, o que chega para a maioria das pessoas são as histórias ruins, sabe? E muitas pessoas acabam não entrando nesse mercado por conta disso. Porque, não, é muito inseguro, eu vou ser roubado a qualquer momento. E a gente faz um trabalho ao inverso, de ajudar e proteger as pessoas. Sabe, hoje a CryptoBR, só falando para o Michel, a gente hoje já está chegando a 400 mil clientes, sabe? É um número muito grande, a gente já vendeu para 32 países diferentes. Então, assim, o mercado brasileiro é o 6º maior mercado de criptomoedas do mundo, sabe? Você sabe os maiores quais são? Os maiores eu acho que são Estados Unidos, pelo poder de compra, pela instrução também das pessoas, elas já são mais acostumadas a guardar
valores para a faculdade, para o futuro das crianças. Então, e é um meio que, se a gente olhar no longo prazo, sem dúvida alguma, o Bitcoin, pelo menos é o que a gente está falando, ele sempre cresceu muito forte comparado a qualquer outro tipo de aplicação, né? Então, pela mercado, segurança. Pela segurança também. A Argentina agora, o próprio governo argentino está minerando Bitcoin. Então, olha que legal, né? Eu sempre falo, né? O pessoal precisa tomar muito cuidado, né? Porque não entre nesse mercado querendo ou achando que vai ficar rico do dia para a noite, sabe? Isso não existe. Como é que você vê cripto, então? É uma forma de guardar? Store value? Eu escuto muito isso aí. Store value. Como é que você vê aí? Eu não enxergo muito... Jefferson como pessoa física. Eu não enxergo muito como investimento, sabe? Eu enxergo muito como uma aposentadoria. Quando eu comprei a primeira vez Bitcoin, eu jamais imaginaria que ele teria hoje ele estaria hoje em quase $100 mil ou passando, sabe? Você comprou como entusiasta. Sim. E agora tem um patrimônio considerável. Exatamente, sabe? Então, assim, eu enxergo como uma aposentadoria, sabe? Eu espero e torço, né? Porque todas as minhas apostas estão praticamente em cripto. Eu praticamente saí do mercado tradicional. Tenho algumas coisas, óbvio, algumas reservas de segurança, porque quando a gente está falando de cripto, o mercado dele é muito volátil. Sabe, hoje está 100 mil, amanhã pode estar 50. Na pandemia, o Bitcoin estava $21 mil e ele caiu para $3 mil. Como qualquer mercado de ações, ele segue as dinâmicas. Mas eu acho que o Bitcoin ele é muito mais agressivo. Assusta, porque ele cai muito rápido. Ah, entendi. Sabe, as ações elas caem 5%, 10% e tem o circuit breaker da bolsa, ela trava para evitar umas quedas maiores. Mas no Bitcoin... Essa volatilidade natural do Bitcoin, e é por isso que você fala que você tem que ter a disciplina. Se você for olhar ele diariamente, você não é pro coração. Não. Esquece. Se você olhar agora, se você olha anos, décadas, é algo maravilhoso. Essa é a tua visão? Eu sempre falo para todo mundo, quer começar nesse mercado, começa devagar, né? Não investe tudo que você tem, não cometa a loucura de vender uma casa, um carro, nem nada disso. Vai comprando aos poucos, vai fazendo o DCA, que são compras semanais ou mensais de valores menores, né? Mas não se iluda com isso. E tenha paciência, sabe? Porque espere no mínimo 3 anos, eu acho que é o mais indicado, sabe? E, óbvio, tente nunca gastar os bitcoins que você tem, porque a tendência é sempre de subir. Verdade. Vamos mudar de assunto, cara. Tem um assunto que me interessa, cara, que é 2FA. Uhum. A CryptoBR também vende hardware 2FA. Isso mesmo. Quem é o cliente aí e que dor o 2FA resolve, cara? Olha, hoje os nossos maiores clientes já são corporações, sabe? São grandes empresas. Durante muito tempo, a gente atendeu só usuário doméstico, né? E agora, hoje, as grandes corporações já estão indo para o uso direto para o 2FA. Por que o 2FA é tão importante no mundo digital como o nosso? Pois a gente pode fazer inclusive uma equiparação com as carteiras físicas, né? Porque você precisa de um dispositivo físico para acessar, por exemplo, o que está na sua nuvem, por exemplo, o que está no seu Gmail, o que está no seu OneDrive e por aí vai. Que é nada mais, nada menos do que um dispositivo físico que vai mostrar que você é dono daquele dispositivo e que permite a conexão, por exemplo, no seu aplicativo de e-mail. Eu posso fazer um comparativo com o 2FA, que é tipo o meu cartão de acesso ao estacionamento. Aqui no prédio eu tenho um cartão que eu tenho que... Sim. O 2FA é esse equiparável para o mundo digital? É uma segurança? Mas por que é interessante ter uma segurança física no mundo digital, hein? É exatamente como as carteiras físicas. Não basta só... Porque se por exemplo, se a sua senha é vazada, qualquer um consegue entrar, de qualquer local. Mas se você tem um dispositivo físico, onde só com o dispositivo físico você entra na sua conta, não importa se a sua senha vazou. Na hora que você entrar na hora que o usuário ou o hacker entrar com seu usuário e senha, ele vai solicitar o dispositivo físico, e não só isso, que você use o seu dedo para pressionar, ou tem alguns que tem fingerprint, para você colocar a sua digital, e só assim o acesso à nuvem será liberado. Muito seguros somente com o 2FA. Quem não sabe, no ambiente, obviamente privado, a gente usa o 2FA, os nossos clientes já têm acesso a isso, a gente estava falando aqui nos bastidores, a gente vai ampliar. Então, você gosta dessa frase? Algo que eu tenho, algo que eu sei,
e algo que fisicamente está comigo, né? Você já ouviu essa? Já ouvi. E resolve isso? Resolve. Hoje é o meio mais seguro do mundo para você proteger o acesso online, né? E a CryptoBR tem esses hardwares aqui no Brasil? Nós temos aqui a pronta entrega no Brasil também. Então a gente estava falando desses hard wallets para pessoa física. Estou protegendo os meus ativos de bitcoins e outros ativos digitais. O 2FA, então, ele pode resolver a minha dor de acesso como uma empresa, como uma corporação, é isso? Isso mesmo, principalmente com acesso a documentos privados, sistemas privados, né? Hoje a maioria das corporações, porque antes era muito comum você utilizar o 2FA por aplicativos no celular, né? Como o Alt, como o Google Authenticator, e o 2FA veio para substituir esses aplicativos. Porque exatamente como a gente fala de carteiras físicas, carteiras digitais para criptomoedas, esses 2FAs para celular, eles estão conectados na internet. Então, assim, existem diversos casos de invasão a essas contas, porque você tem um backup online, a pessoa consegue invadir, já tem o seu usuário e senha, com o 2FA digital no seu celular, ela consegue invadir a sua conta. Por isso que a gente, de novo, parte para o tradicional, que é um dispositivo físico que permite o acesso ao mundo digital. Entendi. Então, se alguém roubar, invadir meu celular, ele pode invadir meu Authenticator, é isso? Sim, exatamente. Mas não só invadir o celular, porque essas contas, elas são digitais, então ela não precisa nem invadir seu celular. Se ela conseguir o seu, por exemplo, o que existe muito é a troca, é o swap sim, a troca de titularidade de SMS. Exatamente. Isso acontece com frequência. Eu já tive esse problema, sabe? Eu acho que todo mundo já teve esse problema. Exatamente. Muito inseguro, né? Sim, então assim, e você vê diversos casos de roubos por conta disso, porque as pessoas acabam cadastrando o celular, perdem a titularidade, porque hoje, infelizmente, e a gente não está falando só do Brasil, existem casos de perdas de milhões de dólares no mundo cripto, de pessoas que cadastraram o número de celular na corretora, tiveram o número invadido e outra pessoa acabou invadindo. Imagina agora com AI, né? Deepfakes, o rosto de todo mundo na internet, nem mais o Face ID. Então, de novo, né? A ideia é o mundo digital é protegido pelo mundo físico, é isso? Exato. Essa é a sacada? Essa é a sacada, sabe? Não tem como, porque o mundo físico está desconectado da internet. Então essa é a grande vantagem. Eu consigo usar o 2FA para logar em browsers também, cara? O que são esses protocolos FIDO? O que é o FIDO? FIDO 1, FIDO 2? O FIDO é uma aliança, né, de grandes empresas, que criaram um protocolo único para a internet de segurança, e dentro desses dispositivos você tem esses protocolos embarcados, e para você usar não é só você plugar, você precisa que o sistema que você acesse tenha essa compatibilidade, tanto o FIDO 1 quanto o FIDO 2, que é a versão mais nova, e a partir daí você cadastra o seu dispositivo físico e ele fica lá. Quando a gente fala inclusive de dispositivos físicos, é importante que você não tenha só um. Por quê? Porque não tem backup desses dispositivos. No 2FA não tem backup. Não tem backup, entendeu? Então assim, é importante que você tenha 2 ou mais, porque de novo, a gente está falando de produtos eletrônicos. Ele pode molhar, ele pode estragar a qualquer momento. Então assim, por mais que você, digamos, tenha um e você passe por um problema, imagina, você tem que falar com a responsável por aquele sistema que você usa para provar que você é você mesmo, entendeu? Então, é um processo demorado e você não sabe efetivamente quanto tempo isso pode levar, exatamente porque você falou. Deepfake, o uso de IA, pode realmente dificultar, né, para provar que você é você mesmo. E aqui no Brasil, a CryptoBR, então, consegue oferecer, por exemplo, como Key ID, é isso? Isso mesmo, a gente tem o Key ID, a gente trabalhou por muito tempo com a YubiKey, que é a marca mais... Que foi um dos precursores, Isso, é a marca mais conhecida no mercado. Porém, devido ao alto custo, né, desses produtos, é óbvio, você paga pelo nome, né? Então não tem jeito. E hoje, felizmente, você tem uma gama maior e a gente trabalha com a Key ID que custa 1/4 do valor de uma YubiKey. Mas a tecnologia mesma. É tecnologia mesmo, né? Porque é um padrão público. É um padrão público. Público e único no mundo, né? Então trabalha tanto no padrão FIDO 1 quanto FIDO 2. Michel, vamos pegar uns pra gente aí, a gente vai ampliar a segurança aí, cara. Michel, comentários aí, aula sobre cripto, hein, cara? Demais. Show de bola. Cara, a Cripto também é uma parceira da UV. E eu queria saber o seguinte, como é que você nos conheceu
E quais benefícios a UV tem levado aí para o seu negócio? Como que ela tem ajudado você? Olha, eu sempre olhei assim, o dono que engorda o gado, sabe? Os olhos do dono que engorda o gado. E a gente não estava muito contente com as soluções que a gente usou ao longo de todos esses anos. Por mais que a gente seja uma empresa de cripto e a gente aceita cripto, não tem como negar que a grande maioria das pessoas não querem pagar com cripto. A grande maioria das pessoas querem pagar com cartão de crédito ou com Pix. Até porque ela não tem, é o primeiro, né? Exato. É o primeiro, né? Exatamente. Tá começando. Sabe? Então, assim, ao longo desses anos, a gente passou por várias empresas, vários gateways, e a gente nunca estava feliz, sabe? Primeiro por taxa, primeiro por alguns gargalos que aconteciam, problemas que a gente teve no meio do caminho, atrasos no saque, por exemplo. Esse era realmente um problema grande, porque é temoroso, imagina, você já fica preocupado quando o seu Bitcoin está na corretora e a corretora atrasa ou trava. Imagina quando você tem um alto valor em reais no Pix e você não consegue sacar. E tem um problema daqui, um problema dali, ou tem limite, sabe? E foi que em dezembro de 2023, num grupo do Facebook, procurando alternativas para sair do que nós usávamos, eu encontrei a OpenPix. Show. Você achou a gente num grupo de Facebook? Num grupo de Facebook por indicação de usuários. Legal. Por indicação de usuários, sabe? E aí, conheci melhor, conversei com vocês, fiz todo o cadastro e o que mais me chamou a atenção foi o cashback fidelidade. E eu falo para vocês, os recebimentos por Pix na época representavam 30%. E hoje isso quase que dobrou por conta do cashback fidelidade. Isso, eu falo para você, isso é sensacional, essa sacada de vocês. Show. Sabe? Porque você força o usuário a voltar. Sim. E ele volta porque ele sabe que tem aquele valor e ele não quer deixar passar aquele valor. Ninguém quer deixar um valor a receber para trás, né? E isso é incrível, porque eu não moro no Brasil e lá nos Estados Unidos você vai nas lojas físicas, a gente não tem isso muito no digital lá, mas você vai nas lojas físicas, você faz uma compra e no final do recibo está lá, ganhe tanto de cashback numa próxima compra a partir de tal dia. E é muito semelhante ao que vocês fazem no digital. E eu falo, isso é sensacional, sabe? Já indiquei para muitos clientes mesmo. É bacana essa parte que você configura que todos os dias, determinada hora, você faz um saque. Show. Saques são de graça depois de acima de R$500. Sim. Então assim, e o custo de recebimento? Só para você ver, no nosso antigo gateway, a gente pagava 0,7%. Independente do valor, no Pix. Independente do valor, sabe? E no OpenPix, na UV, o valor é em... Qual que era a média do seu ticket médio? Meu ticket médio nunca mudou ao longo dos anos. Hoje, e continua mesmo a cerca de R$750. Então você pagava uma tarifa bem alta. Sim, e por incrível que o pessoal está levando hoje? Então ele leva... Qual é o kit bom? Para a gente começar, o kit bom, o que é um Trezor? As pessoas geralmente começam com a Trezor. E aí você tem o produto de entrada, que custa menos de 500. De aço também, por que não? Isso. Então o produto de entrada geralmente é uma Trezor, que custa menos de R$500. Né? E aí a pessoa acaba dando um salto maior, vão para uma Trezor modelo 3 e já custa R$800. Nessa faixa aí. Isso, e a Safe 5 que já custa 1.700. E quando eu conversei com a UV, foi engraçado que o pessoal não conhecia o meu mercado. Isso é normal, né? Porque é um mercado, poxa, o que é isso, né? Vocês vendem cripto? Não, nós não vendemos cripto, nós vendemos produtos físicos, né? Bom, agora a gente tem o plano cripto, a gente consegue atender a empresa. Mas é legal, eu me lembro das conversas quando a gente começou com você, porque você tem o nome cripto. Sim. Você tem o logo cripto. Sim. O site cripto. Sim. Mas você só vende o hardware wallet, tá correto? Isso mesmo. Isso deixava todo mundo, o compliance fica doido e tal. Sim, quantas contas a gente teve fechada, porque a empresa que estava por trás dos gateways olhava, não, ele vende criptomoedas. E eu falei, gente, não. E quando eu conversei com vocês, eu falei, pessoal, olha, entra no meu site, por favor, e olha, eu não vendo criptomoedas. Perfeito. Eu vendo produtos físicos. E quando eu conversei, o pessoal da UV foi um pouco cético quando eu disse do meu ticket médio. E eles falaram, nossa, mas o pessoal paga com Pix, com esse ticket médio? Eu falei, paga. E hoje vocês veem, né, os nossos números são enormes, sabe? Então o pessoal paga muito mesmo. O que menos usa é pagar com Bitcoin.
São o Sim, método está começando, usado. né? Sim, é o primeiro, tem que começar com hardware. Exatamente. Então, assim, realmente foi um divisor de águas na CryptoBR, né? O recebimento com Pix aliado ao cashback fidelidade. Isso realmente, a recorrência aumentou absurdamente. E cursos, cara, eu vi que tem alguns cursos no site. Como é que eu compro aqui? Quem que é o formato? Como é que eu vou ser honesto, eu quero começar. Tô animado, vou comprar minha Trezor. Não sei usar. E aí, você consegue me ensinar os primeiros passos ou não? Você sabe, Rafael, que a gente trabalha nessa área de segurança e a gente é meio maluco, né? Por exemplo, eu vi que a gente estava conversando, né? Eu vi que vocês agora têm um data center próprio. Provavelmente para ter tudo mais sob controle de vocês. Exatamente. Não. Criptografia, segurança. Exatamente. E tudo mais. Que é o que eu fiz na CryptoBR e realmente eu fui taxado de louco lá no início. Falou, poxa, por que os você não... visionários são taxados de louco. A gente a gente ganha esse voto também. Você não vai para Hotmart? Por que você não vai para essas empresas que já estão estabelecidas no mercado, que tem um carrinho ágil, sabe? E por que você vai cometer a loucura de levar uma plataforma de cursos para dentro do seu site? Porque eu me preocupo com os dados do meu cliente. Imagina só, Rafael, a gente vender um curso e entregar esses dados. Se você compra um curso de Bitcoin ou se você compra um curso das carteiras físicas, obviamente você tem Bitcoin. Correto. E você está entregando os seus dados, o seu endereço, para essas empresas e você não sabe. Você está, além de treinar, você está salvaguardando a identidade dos teus consumidores. Não só isso, porque eu não tenho nenhum interesse de guardar os dados do meu cliente. Correto. Então, depois de 180 dias, que é por lei, porque senão eu excluía no mesmo dia, eu desapareço com esses dados para se um dia eu acabar sendo invadido, ninguém consiga, por exemplo, saber que o Rafael comprou uma carteira física e mora naquele endereço. Então, por isso que hoje os cursos ministrados na CryptoBR são feitos dentro do nosso site. Você não vai para um site de terceiro e não entrega os seus dados. Ou seja, já gostei demais. Então, além do curso, eu como quero aprender sobre isso, eu vou ter a garantia de que os meus dados como aluno não vão vazar. Isso mesmo, essa é a grande vantagem. A gente desaparece com tudo isso para que ninguém realmente, se um dia acontecer de invadir o nosso site, saiba que você tem uma carteira física ou que você tem um curso, entendeu? Segurança demais, hein? Show demais. Cara, as criptomoedas, elas têm tido aí recentemente picos históricos, né? E eu queria que você me contasse um pouquinho como que você vê esse cenário, como que você identifica aí essa grande demanda. Olha, depois de tantos anos, eu não me preocupo mais com os valores, com o que sobe, com o que desce. Mas eu estou sempre nos grupos, eu estou sempre no Telegram, no Instagram, porque sou eu que administro, e eu vejo realmente o desespero das pessoas quando só a euforia quando sobe, a tristeza quando desce, sabe? A pessoa fala, nossa, eu tinha 100 mil e agora eu tenho 20 mil. Não, calma aí. Mas você continua tendo, por exemplo, um Bitcoin. Não mudou. Você comprou um Bitcoin, você vai ter um Bitcoin. Você tem agora 20 mil, mas você não vai vender com 20 mil. Você vai assumir uma perda de 80%? Claro que não. Segura. Esse mercado ele é feito de paciência, sabe? Como eu falei no início. Espere aí no mínimo 3 anos, sabe? E não tem jeito. Ele é muito volátil. E diferente de uma bolsa de valores que trabalha das 9 às 5, sabe? Aí quando a gente fala do mercado cripto, ele não para nunca, sabe? É o mundo inteiro transacionando na verdade, trilhões já de dólares, sabe? Então, assim, o pessoal precisa realmente ter pé no chão. Como eu falei, não adianta, você não vai ficar rico do dia para a noite. Entra com cuidado, estude. Eu acho que o primordial, Michel, de tudo é você estudar, sabe? Se você... Porque outros mercados lhe permitem a entrada sem um grande conhecimento. Por exemplo, se você investe no mercado tradicional e colocou lá 100 mil e a empresa quebrou, se você tiver o fundo garantidor de crédito, tá lá. Agora imagina você investir, por exemplo, em uma moedinha que foi criada do nada, que você não sabe quem está por trás, você não sabe a tecnologia por trás, e um belo dia os donos vão lá e encerram o projeto.
entendeu? Então, por isso que o estudo é importante. Você pode ganhar dinheiro, sim, com outras criptomoedas, mas você precisa estar ciente que você está pisando em ovos. É um mercado muito agressivo, sabe? Eu sempre falo, ele não foi feito para amadores. Cara, e para quem está começando agora, uma pessoa bem leiga que está começando, quer começar a investir em criptomoedas, como que ela faz a compra? E se ela quiser também vender pela insegurança dela, de não ter conhecimento, viu que deu uma valorizada, ela troca por reais, por dólares, como que funciona? Eu sempre falo mal das corretoras, mas as corretoras ela têm o seu papel essencial nesse mercado. O problema é que nós, usuários, utilizamos as corretoras de forma errada. As corretoras... Por que elas existem e por que elas são importantes? Porque elas aproximam quem quer comprar com quem quer vender. Show. E qual é o erro das pessoas? Deixar essas criptomoedas dentro da corretora. Sabe? Porque você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, entendeu? Você faz a distinção da corretora para o broker, é isso? Uma é a que faz a custódia, que eu acho que é a grande crítica aí, a grande provocação, né? Versus aquela que está viabilizando as transações. Não, mas a própria corretora permite que você deixe o seu saldo lá. Entendi. Entendeu? Quem vende, as corretoras, quem vende ou quem compra, permite que você deixe o seu saldo lá. Na verdade, elas querem que você deixe o seu saldo lá. Imagino que sim. Porque uma vez que você sai, você pode ir para qualquer outra, entendeu? Então, assim, não é barato você sacar de uma corretora. Por isso que eu falo, você precisa realmente estudar bastante e escolher quais têm as melhores taxas de saque, sabe? Porque o ideal, sem dúvida alguma, é que você saque imediatamente depois de você fazer sua compra. Precisa vender? Pega, se você tem uma carteira física, a mesma coisa, como se fosse um Pix. Vai na corretora, gera um endereço, coloca na carteira e saca. Vai para a corretora e vende. E você tem mercado para isso, você pode vender o valor que você quiser a qualquer momento, entendeu? Existe liquidez. Existe liquidez no mercado. Então você não precisa se preocupar com isso, né? Essa é a grande vantagem. E cada vez mais que passa, vai se tornar mais difícil comprar Bitcoin. Porque hoje você tem grandes instituições comprando mais Bitcoins do que eles são produzidos. Se fica mais difícil comprar, fica mais difícil para mim entrar ou o valor é diluído a maior? Como é que é a tua leitura? Não, eu acho que não fica difícil, porque a maioria das pessoas, elas não vão entrar de forma agressiva. Então, por exemplo, você não vai querer comprar imediatamente 20, 30, 40 milhões. Realmente, isso já é um pouco mais difícil. Você já precisa ir para... Você já não consegue ter liquidez numa corretora. Você já precisa ir para uma mesa de OTC, onde você vai realmente ter essas pessoas. Para quem está nos ouvindo, o OTC, o que significa? Eu esqueci Over the counter, né? Over the counter, exatamente. Que são pessoas específicas que têm realmente contas em outras corretoras, mundo afora, ou contatos diretos já com mineradores, onde você consegue comprar um volume maior, entendeu? Entendi. Então, dá para eu como pessoa física, volumes pequenos, que é o que nos cabe como investidores individuais. Grandes instituições conseguem, aí sim, operações maiores vão para essas mesas. Isso OTC. mesmo. Por isso que acontece muito, porque assim, por que as criptos, na verdade, em geral, por que tudo sobe? Porque você tem um volume grande de pessoas comprando. Mas quando a gente fala de cripto, essas grandes instituições, elas não compram nas corretoras. Então elas não mexem no book de ofertas fazendo subir. Onde elas compram? No OTC. Entendeu? Então, por isso... Se eu sou uma empresa, eu posso ter um hardware também? Pode, perfeitamente. Talvez seja a melhor solução, né? É a melhor solução, sem dúvida alguma. Sabe? E aí eu consigo... Tem algum hardware que tenha dupla custódia, por exemplo? Eu tenho que ter duas pessoas com duas senhas diferentes? Olha, eu gosto muito daquela história do lançamento míssil nuclear. Tem que ter duas chaves ao mesmo tempo. Tem isso? A CryptoBR tem esse equipamento aqui? Então, isso se chama multisig. Como é que se chama? Multisig. Tá. Que são multissignatários que assinam as transações. Então, Michel, a gente vai fazer um investimento. Só eu tenho metade da senha, ele tem outra metade da senha. Sim. Ou numa empresa, tem um diretor financeiro, diretor de controladoria. Então, a CryptoBR consegue resolver isso. Na verdade, esses dispositivos, por exemplo, dispositivos como a Trezor, você consegue fazer esse método de transação. Não é fácil. Não é fácil. Mas uma instituição grande, uma instituição, tem que ter compliance. Então, uma instituição grande não utiliza hard wallet. Utiliza, por exemplo, a Ledger, que é a fabricante de carteira, ela tem uma solução própria para grandes instituições, que é multisig,
totalmente segura e é exatamente como você disse, como uma bomba, né? Várias pessoas precisam assinar aquela transação para que efetivamente ela seja concluída, né? Mas grandes corporações não utilizam hard wallets. Por quê? Porque não é tão prático, porque essas grandes corporações fazem muitas transações ao dia, entendeu? E os sistemas das carteiras físicas, elas foram feitas para o usuário comum. Pessoa física. Não instituições. Então, instituições utilizam empresas específicas para isso, mas é segura quanto, né? As carteiras físicas. É que são modelos diferentes de negócios. Mas o multisig é suportado? É suportado nas carteiras físicas, você consegue perfeitamente. Você tem uma empresa pequena, tranquilamente. Você pode colocar, por exemplo, 3 de 5, ou seja, basta 3 assinaturas de 5 para a transação ser concluída, entendeu? Então, nós estamos em 3 aqui, 2 assinando, tá valendo. Isso mesmo, exatamente. Então você define... Cara, é bem sofisticado, sim, já tem vários recursos. Já. Cara, eu queria saber o seguinte, quais são os produtos que vocês hoje mais têm procura aí dentro da cripto, né? E por que você acredita que eles têm uma demanda tão alta? Por que eles são tão procurados? Você está falando um pouquinho aí das hard wallets, né? Sim. E eu queria que você me contasse um pouquinho disso aí, dividisse com a gente. Até entre 2007 e 2018, o carro-chefe da CryptoBR eram os produtos da Ledger. Só que de 2008 para frente, a gente começou uma parceria muito próxima da Trezor e a gente elevou realmente a vontade dos brasileiros em ter os produtos Trezor, que hoje a Trezor representa cerca de 70% de todas as carteiras que nós vendemos, com cerca de 20% Ledger e 5% SecuX, sabe? E a gente fez um trabalho muito forte, como eu disse, a gente tem uma parceria fortíssima com a empresa Trezor, e a gente fez a tradução do aplicativo para o português, a gente deve entrar em muito breve, ou já entrou numa versão beta, o português dentro da carteira física, entendeu? Então você tem o aplicativo para português e o dispositivo também, o software. O hardware em português. Isso mesmo, em português também, sabe? E a gente até brinca, né? A gente não vende carteira física, a gente vende lenço, né? Porque as nossas vendas, elas aumentam quando uma corretora é hackeada, quando um grande problema acontece no mundo, entendeu? Show. Então, assim, infelizmente, as pessoas vão na dor do que no amor, sabe? Então, elas esperam o pior acontecer para ver, poxa vida, eu devia ter comprado uma carteira física, Por entendeu? isso que é importante começar, que você falou, começar certo desde o começo. Isso mesmo. O grande último problema que aconteceu nesse mercado foi uma corretora chamada FTX. Sei bem, vamos falar. Eu estava com essa pergunta aí. E aí? E em 2022, ela era a segunda maior corretora do mundo. E o pensamento era o mesmo. Não, é a segunda maior corretora do mundo, nada vai acontecer. E aconteceu, sabe? Vários e vários bilhões de dólares foram perdidos por conta disso, né? E o mais incrível é que as pessoas compram, a grande maioria tinha carteira física, mas falou, não, eu vou esperar subir para eu vender, e mantinham os bitcoins dentro da corretora. Isso não é um erro, porque se sobe, essa pergunta eu já ouvi algumas vezes, deixa eu dar uma pausa aí. Você tirar da corretora hoje ou tirar depois, o valor não é o mesmo? É o mesmo, exatamente. E a pessoa acha que, por exemplo, eu vou tirar e quando eu for vender vai demorar demais. Não, é 10 minutos no máximo para a transação chegar na corretora. Ou seja, quanto antes eu colocar no meu hard wallet, melhor, sim, correto? Sim. Essa é fácil. Essa é fácil. Essa é a dica barbada, assim. Quanto mais rápido você tiver no seu hard wallet, melhor. Exato. Tá, e o inverso dela, tirar do hard wallet é difícil? Não, é muito fácil. Também. É como se fosse uma transação Pix. Você vai na corretora, pega aquele endereço. Copia no aplicativo do dispositivo, confirma na tela, é como se fosse uma YubiKey. Você tem que confirmar na tela, porque é na tela do dispositivo que é onde que você deve confiar. Entendeu? Na tela do meu hard wallet. Isso mesmo, nunca na tela do seu celular, nunca na tela do seu computador. Por isso que você está falando tanto da Trezor, que são esses dispositivos novos que tem a tela, é isso? Isso mesmo.
Todos esses produtos, Ledger, Trezor, Sequex, tem tela, né? Porque é na tela onde você tem a sua segurança. E não no seu celular, não no seu computador. Olha que legal, cara. Que demais. Então deixa eu entender. Quanto antes eu mover para o meu hard wallet, melhor. Melhor, isso mesmo. E isso não me causa custo, subidas ou descidas, porque eu estou fazendo no valor de mercado agora. O custo que você tem é o custo transacional, que é muito baixo, entendeu? São centavos, sabe? 30, 40 centavos. Então não espera, é isso. A mensagem é essa. Não espera. Independente do valor, não espera. Não espera, tá. O inverso disso, tirar do hard wallet também não é um problema. Não, também não. É muito rápido. Em poucos minutos já chegou na corretora, ou já no confirmou, seu destino. ou no seu destino. E pronto, você, se for a sua opção vender, você vende tranquilamente, sem problema. Algumas me permitem eu ver o saldo ou não? Onde que eu vejo meu saldo? É possível. Tem um modelo só que permite ver o saldo. Eu não estou com ela aqui, mas é o modelo da Sequex. Só que, vamos lá, ela não se conecta à internet, por isso que são seguras. O que acontece? Como é que ela vê o como saldo, você vê o saldo? Porque quando você pluga no aplicativo para computador ou para o celular, ela traz aquela imagem e ela printa aquela imagem no visor do produto. Eu preciso ver o saldo? Não. Eu acho que vai te trazer mais problema você ver o saldo. Porque é o que eu falei, compre a criptomoeda e esqueça. Sabe? Porque senão é uma briga. Hoje eu tô rico, amanhã eu tô pobre. Hoje eu tô rico, amanhã eu tô pobre. Porque o mercado é muito volátil, sabe? Há pouco tempo atrás o Bitcoin subiu mais de 20 mil dólares, sabe? Então, assim, isso já aconteceu várias vezes. O segredo, então, é disciplina, calma. Sim, o Bitcoin para você, então, é um investimento de quê? De meses, dias, décadas? O que é? O que é essa visão? É a minha aposentadoria que foi inicialmente para 3 anos, depois passou para 5 anos, depois passou para 10. Óbvio, já realizei alguns sonhos, né, com o Bitcoin, já comprei muita coisa do que eu sempre sonhei, inclusive alguns Teslas, né? E isso foi um dos sonhos que eu consegui realizar depois. O Tesla veio do Bitcoin. O Tesla veio do Bitcoin. Hoje eu tenho uma Cybertruck, né, que eu comprei que eu esperei por 10 anos no Bitcoin. Que legal. Sabe? Disciplina, hein, galera? Tem que ser disciplina e foco. Olha o poder de disciplina e foco aí. Pois é. Tá, e agora então o sonho, então, na tua visão, então o Bitcoin é um investimento de 10 anos. Sim, eu acho. Para mais. Sim, as pessoas precisam ter paciência, principalmente com governos agora entrando, grandes instituições entrando forte nesse mercado. Eu sempre falo, compre o quanto antes, sabe? Para não perder esse bonde. E nunca aí a ideia de ter um hard wallet te protege por esses 10 anos, porque vai ficar mais tranquilo. Sim, exatamente. Que é o que a gente falou. Não importa, por exemplo, se o dispositivo quebrar, sabe? Basta você ter as suas palavras de backup, de preferência, né, no aço, porque papel pega fogo, papel molha, a traça pode comer, pode pegar umidade, mas no Mostra aço... pra gente ali o hard, o de metal ali, o hard. Esse é demais. Olha, ele tá até preenchido, mas fiquem tranquilos. Esse é verdade ou não? Não, isso é tudo falso. É tudo falso, né? Ia dar uma confusão. Mas aqui. É uma placa de aço 316, é um dos aços mais fortes do mundo, resistentes, claro. Ela é bem fina para que você consiga efetivamente esconder. Pegou na câmera aí, pessoal. Quero ver, ó. Mostra aí. Ó. Olha que legal. Então, a placa de aço. É uma placa de aço que você pode, por incrível que pareça, você não precisa de um dispositivo especial para você gravar nesse aço. Basta uma caneta. Sabe? É? Olha que louco. Não tem que ser um soldador, não? Até porque é você que tem que marcar, né? Porque essas palavras... não pode contar para ninguém. Então por que uma caneta consegue marcar o aço? Porque aquela pontinha da caneta, que é um rolamento... uma caneta Bic, então. Ela é de tungstênio. E o tungstênio é o metal mais duro do mundo e ele risca para sempre o aço 316. A ideia... Cadê minha câmera aqui? A ideia é o seguinte, o que eu acho legal é o seguinte... Não é só as palavras, é a ordem dela. É a ordem é a palavra certa na ordem certa. Se você trocar então, aqui eu tenho 24 palavras. São palavras em inglês, mas elas são palavras de uso comum, né? Tem acne, darkness, elefante e tal. E eu tenho que digitar essas palavras, as palavras certas, na ordem certa. Na ordem certa. Se você então, digitar fora de ordem... Isso aqui é um código de lançamento de um míssil nuclear, correto? Sim, isso aqui exatamente. É tão seguro quanto. Então tá aqui um aço inoxidável. Sim. Isso aqui vai durar para sempre. Para sempre.
Isso aqui, o que é? É o backup. É o backup. Tá. Óbvio, você precisa guardar o seu dispositivo também, mas, de novo, se você vai guardar por 10 anos, será que daqui 10 anos ele estará funcionando? Quebrou a pilha, alguém pisou, Sim. caiu no chão, molhou. Um eletrônico. Choveu, alagou a minha casa, sei lá. Não importa. Tá aí, tudo que você tem, basta comprar. E não precisa ser exatamente esse modelo, exatamente essa empresa. Entendeu? Existe um padrão mundial no mercado que você pode, pelo menos a gente está falando dos produtos vendidos pela CryptoBR, eles são compatíveis. Então pode comprar outro modelo. Ou até outro fabricante. Isso mesmo. E aí com o meu backup eu consigo recuperar. Restaurar todo o saldo. É um investimento seguro, já vale a pena. Quanto antes eu for para a cripto, melhor, tira da corretora, faço a minha placa. Eu gosto dela, eu não sei eu não consigo transmitir isso, ela é gostosa ao tato aqui, né? Dá pra ver que é um aço de altíssima qualidade, né? Sim. Se quiser, dá pra fazer até um churrasco aqui. Não, mas a gente tem vários vídeos de stress test jogando na churrasqueira. Ah, é? Sabe? Para mostrar a resistência dela, porque é um dispositivo que... Sim, ela tem que durar décadas aí. Né? Suporta mais de 1000 graus. A gente sempre coloca por segurança 850 graus, né? Não que eu recomende. Mas, por exemplo, um incêndio residencial chega no máximo 600 graus. Então, em um incêndio residencial, não iria danificar Ou seja, até um incêndio sobrevive. Até um incêndio sobrevive, porque incêndio residencial é até 600 graus. E ela foi projetada para aguentar 850 graus. Então essa é a grande vantagem. Ela é fininha exatamente isso, para permitir que você esconda, por exemplo, numa capa dura de um livro, num vão de uma porta, ou, por exemplo, você pode concretar ela na parede, sem nenhum problema. Concreta lá, exatamente. 10 anos depois, pega... Tá aqui tudo que você precisa. Se a sua carteira não funcionar, não tem problema. Pega suas palavras e restaura em outro dispositivo. Em segundos, você já tem todo o seu saldo e vai curtir, né? Entendi. Loucura. Michel, perguntas do mundo cripto aí, cara. Cara, loucura demais. Bom, se você puder mostrar pra gente uma das suas carteiras aí. Hoje eu trouxe a Trezor Safe 5. Esse é o último modelo lançado pela Trezor. Nós temos a Trezor T. A Safe 5 é a evolução da Trezor T. Né? Esses são os produtos mais high-end da Trezor. Ambas com telas, né? Ambas com telas. A gente não vende nenhum produto sem tela. E elas são carregadas igual um celular? Como que funciona? Então, os produtos Trezor, nesse momento, esses modelos não tem bateria nem Bluetooth. Então, a energia dele vem quando você pluga ele no seu computador ou no seu celular. Como um pendrive. Isso mesmo. Quando a gente fala desses... Ele só funciona conectado. Isso. Quando a gente fala dos produtos Trezor, a Trezor pretende futuramente lançar uma versão para brigar de frente com a Ledger, né? Um produto com bateria e Bluetooth, mas isso deve vir mais à frente. Deixa eu perguntar, e o produto da Trezor, o cabo USB, ele é de dados ou ele é só de energia? Ele é de dados. Ele tem as duas coisas. Tem as duas coisas, entendeu? Porque há a transmissão de dados entre eles também, né? E energia também, né? Mas você não é obrigado a utilizar o cabo que vai no produto, entendeu? Você pode qualquer cabo. Micro USB aí vai. Isso mesmo. Então funciona. Na verdade, essas duas são USB-C. Olha, já é um modelo novo. Já é um modelo novo, o USB-C. Esses dois modelos da Ledger também são os modelos high-end que foram lançados há pouco e também são USB-C, só que a diferença é que ela tem bateria e Bluetooth. Né? Então são modelos... Por que eu vou querer Bluetooth? Qual que é a vantagem de ter ou não Bluetooth? Olha, eu te digo assim, eu não uso. Sabe por quê? Porque eu não gosto de ter nenhum aplicativo de cripto no meu celular. Porque o celular, ele está a todo momento com você, sabe? A qualquer momento você pode perder, a qualquer momento você pode ser roubado. E onde está o teu aplicativo? Está no computador? Está no computador. Em casa? Exatamente. De forma segura, sem que ninguém saiba, realmente para se proteger, né? Porque quando a gente fala de cripto, você tem que se preocupar muito com a sua segurança. Sabe, eu, por exemplo, que eu estava falando, não moro no Brasil por conta da minha segurança. Infelizmente, me tornei uma pessoa pública,
sabe? E já tive alguns problemas com isso. E quando você tem cripto, por exemplo, por mais que você tenha toda a tecnologia do mundo por trás do dispositivo, se alguém sabe onde você mora, se alguém sabe que você tem uma carteira física, ela pode ir até onde você está e te coagir, pedir a senha aí e te ao roubar. portador, né? Você pode, sem dúvida alguma, se proteger de algumas formas também com essas situações, sabe? Mas quando você é uma pessoa pública, é um pouco mais difícil, porque ela sabe que você utiliza já todos os métodos de segurança aplicados, entendeu? Então, assim, tem formas de você se proteger. E eu sempre falo para todo mundo, tá começando nesse mercado, não saia falando para todo mundo. Porque a pessoa às vezes fala, comprei hoje 100 mil reais de Bitcoin. Para alguns não é muito. Mas se essa pessoa guardou, ou aquele hall de amigos guardou que você lá naquela época tinha 100 mil reais, se ela fizer a conta, hoje você pode ter 10 milhões de reais. E aí essa segurança ela fica prejudicada. Sim. As outras que a gente tem aí, quais são os outros modelos aí? Aí nós temos a placa de aço, né? Que é essa daqui, ó, a placa de aço que nós já mostramos. Nós temos um case. O que é isso aí? É um charuto? O que é isso aí? Isso é um case de aço para você proteger uma carteira Ledger. Olha só. Ah, carteira Ledger. Isso mesmo. Esse é Imagina um outro que ele é a modelo. prova d'água? Ele é a prova d'água. Hermeticamente fechado. Isso mesmo. Então essa que está na mão do Michel é uma outra carteira. Hoje é uma das carteiras mais vendidas também, junto das carteiras Trezor. Essa foi uma das primeiras, né? Essa foi uma das primeiras, isso mesmo. E a ideia dessa primeira LED é que você é carregar no chaveiro, né? Sim, e ter a aparência de um pendrive. Dá para você ver. Olha parece que robusto. Uma que você guarda ali. Isso aqui é uma cápsula do tempo, né? Uma cápsula do tempo, isso mesmo. Vamos botar na parede também, concreto? Também, perfeitamente. Então você tem uma resistência enorme nisso. E então, na rosca ali eu vi que tem uma borrachinha. Tem uma borrachinha para selar. Ela é impermeável. Sim, isso mesmo. A prova d'água. É um anel O-ring, que com a pressão ele veda e você pode manter até 30 metros de profundidade, inclusive. É demais. Até a sensação ao também toque aqui é boa. Os mesmos 850 calorias de temperatura. Sim. Só que se ele pegar calor, ele vai resistir, mas o que está dentro não, entendeu? Sim, então o objetivo não é proteger a carteira do calor, mas proteger, por exemplo, da umidade. Isso mesmo. Perfeito. Eu posso duplicar minha carteira? Ter 2 hard keys? Ótima pergunta. Você vai pegar essas palavras e com essas palavras você pode ter uma Ledger e uma Trezor, por exemplo, ou uma Ledger, Trezor, CQX. Eu posso ter fabricantes diferentes? E restaurar em todas essas carteiras com as palavras. E, por exemplo, você pode deixar uma no seu escritório, uma na sua casa de campo, outra na sua residência principal, ambas com o mesmo saldo, uma sendo espelho da outra. Uma espelho da outra com as mesmas palavras de backup. Isso mesmo. Então essa é a grande facilidade, sabe? Então, por exemplo, eu estou nesse... Isso com fabricantes diferentes. Com fabricantes diferentes. Hoje eu estou no Brasil, eu posso, por exemplo, ter trazido uma carteira com o meu saldo e ter outra lá com a minha esposa na minha residência. Perfeitamente. Cada um Se eu fizer uma transação aqui, quando ela ligar o dispositivo dela, ela já vê que a transação aconteceu também. Então eu consigo me proteger de desastres naturais e eventualidades. Isso aí mesmo. E aqui são os dispositivos físicos, né? 2FAs, que eles são bem pequenininhos, YubiKey e a KID, que é o produto principal vendido sobre 2FA na CryptoBR. Esse com certeza faz sentido estar no chaveiro. Sim, né? Sim. Esse é o objetivo. Porque por que eu tenho vários? Exatamente isso. Porque eu não confio só em um. Se um falhar, eu já tenho o backup do outro. Sabe? Então, sempre quando as ferramentas aceitam dispositivos físicos como esse, eu sempre cadastro 2 ou mais. Porque se eu não tiver com uma delas, eu posso utilizar outra, ou se falhar. Show. Você recomenda que para o mundo corporativo todo mundo migre para KeyID? Isso está acontecendo, Rafael. A gente estava conversando em off, um grande banco multinacional acabou de fazer aquisição de 18 mil KeyIDs, sabe? Eles vão entregar para todos os seus usuários a KeyID para autenticação nos terminais. A título de curiosidade, na UV a gente tem os principais bancos de produção, né? São protegidos por chaves físicas. Existe um no cofre da empresa, alguns locais estratégicos, né? A gente tem essa cultura, já temos, e a ideia é expandir isso para toda a equipe. Todo mundo tem. Clientes nossos já também tem Two-Factor Authentication. A gente estava falando agora, a gente podia ter
Two-Factor Authentication em hardware também. Sim, né? exato. Eu vou ser o primeiro usuário, pode ter certeza. Eu gosto disso. E esses keys, eu consigo duplicar também? Não. Por que não? Esse é o método dele, né? Eles não Mas permitem. eu consigo cadastrar 2? 2 ou mais. Essa é a grande vantagem, entendeu? Então, assim, você não consegue copiar para segurança, mas você consegue cadastrar nas ferramentas 2 ou mais. Porque é o que eu sempre falo, é um eletrônico, ele vai falhar a qualquer momento, ele vai pegar água e na hora que pegar água ele pode ser danificado. Então é sempre importante você ter 2 ou mais 2FOs. Nunca, carteiras, eu não vejo essa necessidade hoje de você ter 2 por conta de backup, a não ser realmente que você precisa ter em geolocalizações diferentes. Mas a carteira, talvez, a pessoa já tem uma certa dificuldade de medo de guardar uma, imagina guardar 2. Sabe? E a gente está falando do Brasil, isso se torna um pouco mais perigoso, né? Então eu sempre falo para todo mundo, comprou, fica quieto. Não diga que você tem uma carteira física, porque aqui é o seu banco de bolso, não tem jeito. Então as pessoas precisam tomar muito cuidado e se preocupar. Elas têm que mudar a chavinha, né? Igual como você não fala o seu saldo na sua conta corrente, você também não pode falar o seu saldo de cripto, nem mesmo falar que você tem cripto de forma aberta, né? A não ser que você seja uma pessoa pública, mas sofra com as consequências. Sim, show demais. Vamos pro fechamento aí, Michel? Cara, nós estamos caminhando agora para o fim e eu queria que você me dissesse aí onde que os interessados podem encontrar o Jefferson, pode encontrar aí a cripto. Se você puder falar os canais de vocês aí. Olha, primeiro quero agradecer pelo convite. Quando eu fui convidado, fiquei muito feliz, sabe? Eu, como eu disse, eu moro fora do Brasil, mas eu disse, na primeira oportunidade, estando aqui, eu vou com o maior prazer, porque a gente está atingindo um público diferente e esse é o objetivo, mostrar para as pessoas que elas podem entrar nesse mercado de forma segura, né? Basta elas estudarem, que elas realmente irão obter sucesso nisso. É mais fácil do que eu imaginava. É mais fácil do que todo mundo imagina. Tinha um monte de medo aqui, devagar a gente vai desconstruindo as coisas, né? Exatamente. Eu gostei que é fácil e seguro, cara. Sim. Obrigado por ter aqui com você. Uma aula, cara, sobre cripto. Uma honra ter você aqui. Você tem rede social? Sim, nós temos a rede social da CryptoBR. O nosso mais forte é o Instagram. Cripto com K, né? Isso, Cripto com K, é a Cripto Brasil, né? E todos os nossos produtos são vendidos pelo nosso site, cryptobr.com. Tudo está no Brasil, inclusive para entrega no mesmo dia via motoboy. E o principal de tudo é que nós somos revenda oficial e exclusiva da maioria das marcas que nós vendemos. De novo, ou seja, você está comprando produto com qualidade, com garantia, com entrega e original. Essa é a grande diferença, né? A gente sempre fala para o pessoal, não compre em outros lugares, compre ou com a fabricante ou nas revendas. Show demais. Pessoal, nós estamos caminhando para o final aqui. É uma grande honra, Jefferson, te receber. Foi uma aula que você deu aqui pra gente. Pro Rafa, que adora esse tipo de assunto, ele viaja nisso, ele desenha isso o tempo inteiro. Eu acho que para ele foi uma coisa extraordinária. Muito obrigado também pelo Rafa, que é nosso CEO, que esteve aqui presente com a gente hoje para fazer esse bate-papo, para conhecer um pouquinho mais da história da CryptoBR e do próprio Jefferson. Jefferson, é o seguinte, cara, eu quero primeiro que o Rafa agradeça aí, faça seus agradecimentos. Uma honra, cara. Eu acho que é bom falar com pessoas que dominam o tema, cara. Eu gostei demais desse papo. Foi top. Domínio especial, cara. Essa coisa da segurança, né, cara? É muito mais seguro. Você tem N mecanismos, sim, né? Tem backup, tem as palavras. Tô confortável de que isso aí vai evoluir. E uma honra estar aqui contigo, né, Michel? Da gente poder ajudar o nosso público, sim, a conhecer melhor os produtos da CryptoBR, que outros entrem, né, junto nisso de forma segura, cara, que é o caminho certo, você começar a investir em criptomoedas de forma segura. Exatamente. Cara, nós temos um momento que é o momento resposta rápida. Eu vou te fazer algumas perguntas e você responde com apenas uma palavra pra gente finalizar aqui. Show? Queria que você me contasse uma pessoa. Um ídolo. Hamilton. Show. Lewis Hamilton. Uma inspiração. Meu antigo chefe. Show. Pode falar o nome dele? Guilherme Appel. Um mentor. Guilherme Appel. Show demais. Um segmento. Tecnologia. Show demais. Um meio de pagamento. OpenPix. Uma plataforma de pagamento Pix. OpenPix. Show demais. E um objetivo? Cuidar mais desse mercado. Show demais.
Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Hub Pix. Obrigado, Rafa. Obrigado, Jefferson. E até a próxima.